Olá, eu me chamo Pedro Henrique Viana de Moraes, sou egresso do mestrado em Letras, do PG Letras UFMA. Fui do mestrado entre os anos 2020 e 2022 e pertenci à linha 3, que é Estudos Teóricos e Críticos em Literatura, sob a orientação do professor Dr. Rafael Quevedo. A minha dissertação tratou da questão do silêncio numa análise comparativa da poeta argentina Alejandra Pizarnik e da poeta brasileira Euridice Fontella. Porém, o que eu vou apresentar hoje é um recorte dessa dissertação, um recorte da minha pesquisa. É um tema no qual estou me debruçando no momento, que é a questão, principalmente da morte, mas no caso desse trabalho em específico, da infância e da morte de Pizarnik. O trabalho intitula-se, portanto, O Silêncio dos Extremos, Infância e Morte em Alejandra Pizarnik. Pois bem, como algumas pessoas, na verdade, como muitas pessoas, não devem conhecer a poeta, né, a poeta argentina Alejandra Pizarnik, eu vou fazer um breve esboço da sua biografia e produção. Ela foi uma expoente da poesia argentina do século XX, nasceu na cidade de Avellaneda em 1936 e faleceu em Buenos Aires em 1972. Portanto, ela teve uma vida relativamente curta, porém produziu, né, obras basilares elementares da poesia em língua espanhola no século XX. Entre as suas obras destacam-se La Última Inocência, de 1955, Las Aventuras Perdidas, de 1958, Árbol de Diana, de 62, Los Trabajos de las Noches, de 65. Extração de la Piedra de la Locura, de 68. Né? Pois bem, foi só um breve esboço da sua produção. Como a minha pesquisa trata sobre o silêncio, como a minha pesquisa trata principalmente sobre o silêncio, devo fazer alguns apontamentos, né, sobre a questão do silêncio, que vai ser o tema que vai irradiar, né, que vai ser a base para o estudo das outras imagens, que é a imagem da morte, da infância, na poesia da poeta. Então, o silêncio é um fenômeno básico, o que significa que é uma realidade objetiva e primária, que não pode ser rastreada a nenhum ponto. Isso nos diz o psicólogo e teórico suíço Max Picard. O que ele quer dizer? Um fenômeno básico, assim como outros fenômenos, amor, morte, vida, tempo, são coisas que nós podemos sentir, né? A sua existência ela é perceptível, é inescapável, porém ela é irredutível a palavras, nós não podemos definir. Né? Definir a morte, o tempo, o próprio silêncio é muito complicado. E ele fala dessa questão do silêncio como um fenômeno básico e primordial, ou seja, aquele que está na origem, né, e no fim de tudo, e aquele que permeia tudo. E é um fenômeno que talvez muitos possam confundir até com o próprio conceito de ser, né, do ser. Também para Max Picard, a língua que falamos hoje não é mais uma língua mãe, e sim uma língua órfã. O que quer dizer, né? Segundo o teórico, até determinado ponto, ou seja, uma língua ideal, uma língua harmônica, é aquela que está permeada desse silêncio primordial. Só que no tempo em que vivemos hoje, né, o tempo da extrema comunicação, em que as palavras perdem sentido a cada hora, estamos vivendo uma decadência da questão do silêncio primordial dentro das palavras, no discurso. Portanto, vivemos uma época de uma língua órfã. Para outro teórico, o argentino Santiago Kovadlov, existem dois tipos de silêncio, né? O silêncio da oclusão e o silêncio da epifania. Bom, o silêncio da oclusão é o silêncio do cotidiano, né? Aquele que é obnubilado pela comunicação, né? Esse é o silêncio das trocas diárias, silêncio da oclusão. O silêncio da epifania é o contrário, né?
É o silêncio que nos identifica com o ser, com esse além das palavras, e que ele está e que ele é muito abrumador, ele é muito difícil de ser alcançado. E para o teórico, podemos alcançá-lo de uma forma mais, vamos dizer assim, nos acercar dele de uma melhor forma, através do poema. E mesmo assim não conseguiremos atingi-lo, porém é como se o poema, que é a porta de entrada desse silêncio da epifania, abrisse uma fresta para essa questão, nos permitisse vislumbrar com maior precisão esse silêncio, que é o mesmo lá do Max Picard, né? O silêncio como fenômeno básico. Depois, Kavadlop também fala que é agora o silêncio da significação excedida que, com a sua irredutível complexidade, desvela e força a vigília sem pausa do entendimento, e em uníssono a sua profunda desesperação. Ou seja, esse silêncio da epifania é um silêncio que desespera porque foge à nossa racionalidade. Certo. E aí eu vou trazer uma questão, né? E aí já entro, a partir dessas questões, na questão da infância em Pecharnik. Bom, vou ler um poema dela chamado Tiempo. O poema está em espanhol, assim como os outros poemas aqui do Corpus. Na minha dissertação eles estão traduzidos, porém eu decidi trazê-los em espanhol, vou traduzindo assim que leio. Tempo. Eu sei da infância, perdão, eu não sei da infância mais que um medo luminoso, uma mão que me arrasta a outra margem. Minha infância e seu perfume, a pássaro acariciado. Bom, aqui, né, ela já nos expõe um pouco um ponto basilar da questão da infância na sua poética, que segundo Patrícia Venti, que é uma teórica, né, a infância é um momento de reconexão na obra da poeta com uma harmonia que seria desfeita depois, né? Então, essa espécie de harmonia pode ser identificada com essa harmonia do ser, né? Com essa volta ao silêncio. Então, nós temos o primeiro ponto de um contínuo, né? Ela diz que não sabe da infância mais que um medo luminoso, né? Esse medo luminoso talvez seja essa própria aproximação desse mundo originário, né? Que é luminoso porque ao mesmo tempo que é abrumador, é também reconfortante. Por isso que medo é luminoso. E uma mão que me arrasta a uma outra margem. E aqui é uma outra questão, né? A divisão prismática ou a própria divisão em dois, né? Que há na poesia de Alejandra, duas Alejandras, a questão das várias Alejandras, neste caso aí, que é um outro ponto da sua obra, e neste caso aqui, né, pode ser também essa questão da divisão da Alejandra pós-infância e da Alejandra na infância, essa questão de harmonia poética. Mas ao fim tem minha infância e o seu perfume é pássaro acariciado. O pássaro é uma imagem tradicional da poética, e se nós formos olhar, por exemplo, no dicionário de símbolos de Chevalier, é uma imagem que remete, né, a esse mundo diáfano, uma imagem diáfana, que se reconecta com essa ideia do que está além, né? Então, não imagino que seja fortuita a ideia do pássaro aí também. Mais adiante, temos um fragmento do poema Festa, no qual Alejandra fala: eu desdobrei a minha orfandade sobre a mesa como um mapa. Nesse caso, a gente pode ver, né, tal como nós vimos lá nos primeiros slides, a questão do Max Picard, falando que vivemos uma língua órfã, e a Alejandra parece se comunicar, ter muita consciência dessa linguagem, dessa orfandade,
E isso é tão forte na sua poesia que torna-se um traço, né, um traço guia, vamos dizer assim, né, que está aí como um mapa, né, é um dos traços da sua poesia. Outro poema, né, nesse caso não tem nome, é apenas o número, poema 15, que ela fala: estranho desacostumar-me da hora em que eu nasci. Estranho não exercer mais ofício de recém-chegada. E aí, para o espanhol, nós temos extrañar, que pode ser tanto estranhar como sentir falta, né? Cria uma certa dubiedade aí dentro do poema e cria e remete mais uma vez à questão da cisão, né? Da questão da cisão da origem, aquela origem que era a extrema harmonia, a reconexão com o silêncio primordial. Portanto, mais uma vez estamos sob o signo da orfandade nesse caso, né? Estranho não exercer mais o ofício de recém-chegada, né? Para Penha e Bente, o tema é central na obra da autora. Por outro lado, configura um aspecto que logo será capital na sua poesia: a apresentação da infância como um âmbito de inocência sagrada e de plenitude, onde se dava uma espécie de fusão mágica com o absoluto. E esse absoluto, aqui reiterando, pode ser também confundido com o tanto que Santiago Cavadilov falou do silêncio da epifania, quanto com o que Max Picard prega, que é esse fenômeno primordial do silêncio. Link, o teórico Link, fala que para falar o homem necessita despojar-se da infância. Isso é uma vertente teórica que também está presente na obra do filósofo italiano Giorgio Agamben, onde ele diz, né, que há uma cisão, na verdade, aí, para que o homem possa falar, ele precisa realmente se livrar da infância. É o fato que o homem tem uma infância, ou seja, que para ele tenha de expropriar-se da infância para constituir-se como sujeito de linguagem, a romper o mundo fechado do signo e a transformar a pura língua em discurso humano, o semiótico em semântico. Então, só começamos a falar, ou mesmo a poetizar, quando rompemos a infância, o que cria dentro da obra da autora uma dubiedade, uma dualidade. É impossível voltar àquele ponto, mas vou buscando todo o tempo. Aí nós temos a outra parte desse contínuo, né? A primeira parte foi a infância, ou seja, voltar à origem, e a segunda parte é a morte, o que vem após, né? As duas partes se ligam aí no contínuo do silêncio. No poema Artes Invisíveis, com todas as minhas mortes, eu me entrego à minha morte, com um punhado de infância, com desejos ébrios, que não andaram baixo sol, sob o sol. Não há uma palavra madrugadora que dê razão à minha morte. E não há um Deus onde morrer sem caretas. Podemos traduzir como caretas aí, né? Mais uma vez, temos uma questão de uma cisão, né? E de uma multiplicação. E é interessante porque corrobora com o que eu vou falar mais adiante, que há mortes e a morte verdadeira, vamos dizer assim, que não exatamente necessita ser a destruição do corpo físico, mas, enfim, isso é um aporte teórico um pouco mais complexo, que não vai caber aqui, né? Bom, com todas as minhas mortes, eu me entrego à minha morte, ou seja, todas essas mortes podem ser entendidas como várias questões, né? A própria poeticidade, as suas imagens, né? Os seus quereres em própria vida, né? E essa outra morte, com a morte mais profunda, a reconexão com o ser, a reconexão com o silêncio. Aí aparece a imagem da infância também, né? E a questão da orfandade, não há uma palavra madrugadora que dê razão à morte, né? Não há um Deus onde morrer sem caretas, uma espécie de desalento, um poema bem que traz uma espécie de desalento, que depois vamos ver que vai mudar um pouco, né?
mas é uma parte, é um momento também da poética da Alejandra Pizarnik, onde as palavras não parecem fazer mais sentido ou cumprir o que necessitam cumprir, né? Uma extrema consciência da insuficiência da linguagem. Silêncio, né? É outro poema. A morte sempre ao lado. Escuto seu dizer, só me escuto. É, só me ouço, né? Eu só me escuto. Então, é aquela mesma questão do Max Picard, quando fala que o silêncio está sempre presente, está sempre ali, podemos sentir, né? E se nós configurarmos essa morte como, assim como a infância, como uma identificação com esse silêncio primordial, faz todo sentido, né? Dentro dessa imagem poética, que a morte esteja sempre ao seu lado, né? Escuta o seu dizer, mas ao mesmo tempo entramos na cifra da insuficiência, né? Ela apenas se escuta. Como já vimos, né, o silêncio primordial, nesse caso a morte, aqui identificada como a morte, ela é inalcançável através da linguagem. Bom, aqui eu trouxe algumas questões, né, algumas citações sobre isso. Há em Pizarnik uma conflitiva relação de rejeição e fascinação perante a morte. Um pavor mesclado com curiosidade infantil diante desse último mistério. Sabes, eu queria morrer para saber o que há de trás. Aqui são suas biógrafas Penha e Bente. Para Blanchot, que é um teórico também importante dentro dessa pesquisa, os homens recuaram diante da parte obscura de si mesmos, rechaçaram-na e excluíram-na. E assim ela tornou-se estranha, eles inimiga, potência má, a que se furtam por um constante desvio, ou cuja natureza alteram pelo medo que os afasta dela. A morte, essa morte mais pronta, que é o nosso destino, converte-se em promessa de sobrevivência. Nesse caso aqui, né, o Blanchot nos convida a repensar a questão da morte, livrando-a desse caráter obscurecido que os homens, que esse caráter do senso comum que é frequentemente rechaçado. Então aqui é a morte como potência e como potência poética, como eu falei, né? Não significa exatamente a extinção do corpo físico, mas necessariamente uma questão de potência de vida, nesse caso aqui. Para concluir o trabalho, devo dizer que a Alejandra passou por alguns estágios, né? Por exemplo, de extremo desencanto com a linguagem, né? A questão, inclusive, do seu suicídio sendo ligado a essa questão por alguns teóricos, alguns biógrafos, o que não vem aqui ao caso, porque já entra em outra seara, mas eu quero terminar essa apresentação mostrando que é justamente essa questão da morte, da infância, né, como potências de linguagem, né, sabendo, tendo a consciência de que é impossível alcançar o silêncio primordial, isso não limita as palavras, pelo contrário, né, em vez de ser uma mordaça, isso é um ambiente, na verdade, isso é um elo motivador para a escrita. Por fim, trago um excerto de um poema maior da Alejandra, que diz o seguinte, na verdade, é um poema em prosa. A morte restituiu ao silêncio seu prestígio enfeitiçador. E eu não direi meu poema, eu hei de dizê-lo. Ainda se o poema aqui e agora não tem sentido, não tem destino. Vemos lá, retomamos no início lá, onde o Max Picard fala que a língua está perdendo a sua vertente, né, o seu substrato de silêncio. Aqui a poeta diz o contrário, que a morte está restituindo ao silêncio seu prestígio, né, e, portanto, está ensejando justamente a fala, o poema. E assim, eu finalizo aqui a minha apresentação. Muito obrigado.